aí, galerão da internet, professor Davidson de volta e hoje com uma edição especial, né, para comemorar a Semana da Pátria, o 7 de setembro, a independência do Brasil. E hoje vou trazer um vídeo com alguns momentos decisivos, tá, para nós entendermos o processo de independência do Brasil, tá certo? Fique ligado aqui no canal do professor Davidson e se inscreva logo, certo? Ative o sininho, não se esqueça, é importantíssimo aqui para o professor, tá certo? Não baixe o vídeo, dê o seu like, tá certo? Comenta e compartilha com a galera, tá entendido? Se você quer continuar recebendo os vídeos, os melhores vídeos de aula de História do Brasil, se inscreva agora e ative o sininho. Vamos ver essa edição especial, o 7 de setembro. Bora lá, independência do Brasil, momentos decisivos, e aqui a bandeira do Brasil imperial. Vamos lá, momento número 1, tá certo? A fuga da família real para o Brasil, e aqui uma pintura da época, né? Partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil, Dom João VI, né? Aos 27 de novembro de 1807. Saiu do Porto, lá em Portugal, em direção ao Brasil, escoltado por uma esquadra inglesa. Este quadro é de Francesco Bartolozzi, que viveu de 1727 a 1815, e a pintura dele foi em 1813, um pouquinho depois da chegada, né? Chegaram aqui em 1808, um pouquinho depois ele fez a pintura, né? Onde é que está isso? Palácio Nacional de Queluz. Beleza? Então olha só, toda a movimentação no porto, uma pressa danada, porque no dia anterior caiu um dilúvio, uma chuva muito forte, né? Porque na verdade a família real era para sair um dia antes, porque as tropas de Napoleão Bonaparte estavam chegando, estavam se aproximando. E olha só, quando eles saíram, dia 27 de novembro, o general de Napoleão Bonaparte ainda avistou a esquadra inglesa transportando a família real, né? Passou, foi perto, menino, de acontecer um conflito ali, tá certo? Então, por que a família real fugiu para o Brasil? Pois bem, lembre aí, período napoleônico, bloqueio continental, certo? Napoleão Bonaparte queria enfraquecer economicamente a Inglaterra para depois derrotá-la militarmente, e para isso decretou o bloqueio continental, determinando que todos os países da Europa não deveriam mais comercializar com a Inglaterra, nem comprar e nem vender, tá? Só que a Rússia não cumpriu esse decreto de Napoleão Bonaparte, e Portugal também ficou neutro nessa parada aí. Ele queria manter relações com a Inglaterra, mas queria também manter relações com a França. Então, Napoleão Bonaparte manda um ultimato ao rei de Portugal, a rainha, né? A Dona Maria Louca, né, e o príncipe regente, na verdade, que estava mandando lá, o Dom João, dizendo: ou vocês aderem ao bloqueio, tá, ou eu vou invadir Portugal. A família real, corajosamente, preferiu fugir, né, pedindo à esquadra inglesa que os transportasse para cá, para o Brasil. Então, por isso eles vieram. E este episódio da fuga da família real para o Brasil, tá, é um dos capítulos importantes do processo de independência do Brasil. Então ele sai de 1807, chega aqui em 1808. Esse aqui é um quadro de Cândido Portinari, pintado em 1952, né? Muito tempo depois da chegada da família real aqui no Brasil. Tá? Então aqui toda a pompa, né, para receber em Salvador, tá certo? A família real, que vinha com milhares de pessoas, tá, na esquadra inglesa, que vai cobrar por isso depois. Os ingleses não estão fazendo isso de graça, não fizeram isso, né, são bons samaritanos. Não, não tem nada disso. Eles vão cobrar, mas vai cobrar é feio mesmo, tá bom? Então aqui a chegada da família real em 1808. E em 1808 mesmo, né, Dom João vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. Está aqui, decreto de 1808, certo? Está aqui todo o texto do decreto, dizendo que a partir de agora, né, o porto, os portos do Brasil poderiam comercializar com outros países, os outros países poderiam trazer os seus produtos para o Brasil, tá? E isso representou de fato o fim do Pacto Colonial,
que é aquele pacto que toda metrópole impõe à sua colônia no momento da colonização, né? Até então, os produtos brasileiros deveriam ir obrigatoriamente para a metrópole portuguesa, né? O chamado exclusivismo comercial ou pacto colonial, tá certo? E agora, em 1808, ele abre, menos para Portugal, porque Portugal estava lá, porque Napoleão estava lá em Portugal. E com a França também não, porque a França agora não é nação amiga, né? Não é, porque eles vieram fugidos de Napoleão Bonaparte. Mas as outras nações, principalmente a Inglaterra, né, vão trazer os seus produtos para vender aqui no Brasil. Até porque em 1808 a Inglaterra já estava em processo de revolução industrial. Já estava quase entrando na segunda revolução industrial, tá certo? Beleza. Momento 3. Nós estamos caminhando, vamos chegar lá na independência do Brasil. Momento 3, elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Tá aqui a documentação, tá? Carta do rei elevando o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1815, no mesmo ano do Congresso de Viena, em que as potências absolutistas estavam tentando restaurar as monarquias absolutistas destruídas por Napoleão Bonaparte, né? E por conta do princípio da legitimidade, tá? Uma nação só tinha legitimidade, só era real, se o seu rei estivesse no reino, ou seja, na capital, na metrópole. Então, já que ele não podia voltar para Portugal, para a metrópole, então ele transformou o Brasil na metrópole, porque aí ele estaria na metrópole governando para cumprir o princípio da legitimidade determinado no Congresso de Viena em 1815. Tá entendido? Tá aqui, ó. O texto tá aqui, depois você dá um pause aí, pode ler a respeito, né, da elevação do Brasil a Reino Unido. Então o Brasil, ele se eleva à mesma categoria de Portugal, tá? Ele se torna a metrópole, tá certo? É a interiorização da metrópole. A metrópole agora está aqui na América, está aqui no Brasil, a metrópole do Império Português. E isso vai desagradar os portugueses lá de Portugal, né? Que vão fazer vários movimentos e vão chegar até a Revolução de 1820 para cobrar a volta da família real para Portugal. Tá certo? Então, bora lá. Aclamação do príncipe Dom João em 1818, tá? Ele vai se transformar, vai receber o título de Dom João VI, tá certo? Tá aqui, ó, uma pintura de Jean-Baptiste Debré, um cara que pintou demais o Império Brasileiro, tá bom? Vista do Largo do Palácio no dia da aclamação de Dom João VI, né, do livro do Jean-Baptiste Debré, Viagem Pitoresca ao Brasil. Então tá aqui um quadro bacana, né, com Dom João ali e a multidão de brasileiros aclamando o novo imperador do Brasil, ou o primeiro imperador do Brasil, né? Mas na verdade ainda não é independente. O primeiro imperador do Brasil independente é Dom Pedro I. Bom, aqui é o imperador do Brasil, mas do Império Português inteiro e não só apenas do Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Com isso, o Brasil deixa de ser uma colônia para adquirir o mesmo status jurídico que a metrópole, tá? Por isso que a galera de lá ficou mordida, né? A elite portuguesa, os políticos portugueses, porque o Dom João estava aqui no Brasil e parece que ele queria fixar a moradia aqui e eles estavam com medo do centro do Império Português continuar aqui no Brasil. Ah, eles queriam que voltasse para lá. Esta mudança provocou descontentamento de Portugal, pois revelava que Dom João pretendia se fixar no Brasil. E, igualmente, o Brasil tornava centro do Império Português. Tá? Houve movimentos, tá, mesmo com a transformação do Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves. Aqui foi a Revolução Pernambucana de 1817. Foi um ensaio para a independência do Brasil, gente. Essa luta estava pautada em quê? Quais os fatores, quais as causas, né? Insatisfação com a cobrança de pesados impostos, porque quando começa o período joanino, em 1808, e que a coroa portuguesa quer reestruturar o Brasil,
quer modernizar o Brasil, então vai começar a cobrar muito imposto e a galera não vai gostar muito não, tá? Abusos administrativos, tá? Centralização de poder, arbitrárias e obsessiva administração militar, tá certo? Insatisfação da população, porque as melhorias levadas a cabo pela família real era no Rio de Janeiro, basicamente, e o resto do Brasil ficava como? Né? E o norte e o nordeste ficava abandonado, tá certo? Insatisfação popular e os ideais nativistas, os ideais locais. A Revolução Pernambucana é uma manifestação nativista muito forte, tá certo? Então tinha muitos interesses locais, né, em questão, que fizeram com que houvesse essa Revolução Pernambucana de 1817. Beleza, galera? Bora lá. A repressão foi pesada, né? Pelas tropas de Dom João VI, foi extremamente violenta. Aqui, ó, uma pintura de óleo sobre tela de Antônio Parreiras, do século XX. O cara pintou aqui a repressão. Um aqui já está morto, o outro aqui esperando para morrer, o outro aqui com a mão na cabeça, não está aguentando mais ver, porque os principais líderes eles foram condenados à morte, foram degolados, cortaram os braços, arrastaram os corpos a cavalo para o cemitério, né? Foi uma violência extrema para servir como exemplo para que outras pessoas não fizessem um movimento parecido, tá certo? Momento 4, retorno da família real para Portugal. Então, se Dom João VI veio para cá em 1807, chegou em 1808, em 1821 ele vai voltar. Ele vai voltar por quê? Tá? Olha a pintura. A galera descendo, a família real descendo, né? Indo para um barquinho para depois ir para as suas caravelas para poder rumar de volta para a cidade, né? Do Porto, para Lisboa, para Portugal. Embora. Pintura de quem? Do Debré de novo. Debré, lembra-se, Debré no Império Brasileiro, ele pinta tudo, tá? A volta de Dom João VI para Lisboa, viagem pitoresca, é o mesmo livro, de 1834, o livro dele, tá bom? Então a família real vai voltar, mas vai voltar por quê? Qual é o motivo que fez com que a família real voltasse para Portugal? A Revolução do Porto de 1820, a Revolução Liberal do Porto de 1820, que as cortes portuguesas se reuniram, a elite portuguesa se reuniu, né? Montaram uma constituição agora para o rei voltar, não mais como um rei absolutista, mas uma monarquia constitucional, em que as cortes teriam grandes poderes. Tá? E um outro objetivo das cortes, né, ou da Revolução do Porto de 1820, além de exigir a volta da família real, era recolonizar o Brasil, tirar o status de Reino Unido do Brasil, voltar a ser uma mera colônia, tá certo? Então, ele volta, mas Dom Pedro fica aqui. Ele deixa Dom Pedro como príncipe regente para ir governando o Brasil por enquanto, tá? Enquanto resolve as coisas lá em Portugal, para ele voltar. Momento 5, né? Todo mundo lá fora agora, as cortes portuguesas forçando Dom João a chamar o seu filho de volta para Portugal, né? Pressionando o pai contra o filho para ele voltar, porque eles queriam recolonizar o Brasil, restaurar o pacto colonial, né? Voltar como era antes, uma mera colônia de Portugal. E Dom Pedro não vai, porque a elite brasileira, tá? A elite aqui do Brasil, os portugueses que moravam aqui, os brasileiros também, que tinham muitos interesses comerciais, que estavam ganhando muito dinheiro com o comércio, com os portos abertos, não vão mais querer retornar a uma condição de colônia, tá certo? Então eles vão pressionar Dom Pedro a ficar aqui, tá? E impor a ruptura do Brasil em relação a Portugal. O que é a ruptura aí? A independência. Então o dia do fico foi dia 9 de janeiro de 1822. Lembre-se, a independência, 7 de setembro. Estamos caminhando para lá. Aí ele diz aqui, nessa pintura, de quem? Do Debré. Tá certo? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico, tá? Diga ao povo que fico. Então Dom Pedro disse para essa galera todinha aqui, essa multidão de gente,
que ele ficaria no Brasil e que ele não voltaria a Portugal. Mas essa multidão de gente aqui, tá, era o povão. E o interesse por trás do fico não é para o povão. O interesse por trás do fico era para as elites. Tá certo? Então, bora lá. Momento 6. O último momento. A independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. O Grito do Ipiranga. Tá aqui ó, a tela mais famosa, tá, em relação a este momento do Brasil. Independência ou morte. Alguns historiadores dizem que nem houve esse grito desta maneira, mas que ele escreveu que aconteceu isso, tá, para outras pessoas. De Pedro Américo, a tela de Pedro Américo, de 1888, óleo sobre tela. Esta tela tem alguns aspectos que a gente precisa analisar, é certo? Por quê? Dom Pedro estava voltando de Santos, do litoral paulista para a capital, né? Recebendo notícias ruins, recebeu a carta de Maria Leopoldina, que ele não deveria voltar, porque o pai dele estava querendo que ele voltasse. Recebeu uma carta de Zé de Bonifácio também, para ele ficar apoiando, né, a sua estadia, a sua fixação aqui no território brasileiro e fizesse a independência do Brasil. Tá? E ele volta de Santos para a capital paulista. Gente, de Santos para a capital paulista tem uma serra do tamanho do mundo, né? E que não tá para atravessar a cavalo. Era de mula que eles faziam esse trajeto, tá? Mas aqui só tá aparecendo um cavalão, bonito demais. Então o que que o Pedro Américo ele fez, tá? Para vangloriar a data, o momento do Grito do Ipiranga. Mudou a cena. Primeiro que ele não estava lá, né? O Pedro Américo. Ele foi lá no local, deu uma visitada na região, né? Pegou o ângulo lá que ele achou que fosse melhor, que talvez nem fosse aquele ângulo ali, nem fosse esse ângulo que tivesse na verdade, né? E pela descrição de algumas pessoas, como é que foi feito, aí ele fez esse desenho, tá? Que todo mundo no cavalo, as roupas impecáveis. Como é que você vem de mula, de uma região muito distante? Dom Pedro, né, tendo reveses intestinais, diarreia, disenteria, né? Várias vezes teve que parar no caminho. Ele não estaria todo pomposo desse jeito aqui, né? Não estaria. E a roupa também não estaria legal assim, deve estar até com um rastro atrás, né? De tanto fazer cocô, tá certo? Pela estrada. E as outras tropas também, tudo arrumado, um cavalão bonito, cavalo alazão, né? Sei lá, manga larga, machador. Não tinha nada disso. Pedro Américo enfeitou, tá, a cena, porque era a cena da independência do Brasil. Não podia pintar uma cena com a gente toda desarrumada, Dom Pedro todo só os farrapos, né? E em cima de uma mula. Não dá, certo? E aqui do lado, a representação de que o povão não participou. E que o povão está apenas olhando a cena, olhando a independência. Porque essa independência não foi para ele de verdade. Não surtiu efeito nenhum para ele. Ele continuou povão pobre, escravo, né? Trabalhando no latifúndio, certo? Mandando esse produto para exportação. Então não mudou muito, tá certo? Essas são análises assim, que a gente faz desse quadro de Pedro Américo, é o quadro mais famoso, tá bom? Do Grito do Ipiranga. Beleza, galera? Finalizamos aqui. 7 de setembro, feriado, não foi um feriado determinado no Império Brasileiro. Todo mundo pensa, Dom Pedro I deve ter colocado lá na Constituição de 1824 o feriado de 7 de setembro. Não, mas foi o presidente Dutra, em 1949, em que ele vai colocar na lei o feriado de 7 de setembro. Bom, então demorou, foi muito, tá? Neste ano de 2021, em abril de 2021, nós fizemos 200 anos da volta da família real para Portugal. E no ano que vem, nós vamos fazer o bicentenário da independência do Brasil. Infelizmente, um momento que não vai ser dos mais tranquilos, né? Se neste ano já está tenso desse jeito, imagina o ano que vem, ano de eleição, né? Como é que não vai ser esse 7 de setembro? Mas esperamos aí, né,
que não tenhamos muitas confusões, né? Vamos aguardar, tá certo? Vamos aguardar o desenrolar da história, vamos aguardar. Por enquanto, inscreva-se no canal do Lembrador, né? Dê aquele like, dê aquela força pro professor, tá certo? Não baixe o vídeo de maneira alguma, que aí você me lasca todo, tá bom? Comenta, compartilhe com a galera, estuda de novo, assista online. Valeu, um abraço e até mais.